Aquilo é harpa. Davi tocava aquilo. Quando tangem a sua harpa, verso 3. Olha lá, entoavam o que, irmãos? Novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes, dos anciãos. E ninguém pôde aprender o cântico senão os 144.000 que foram comprados da terra. Olha o que está dizendo esse versículo. Que nós vamos cantar uma música que ninguém conheceu ainda. Então é bom você já se preparar em compor canções. Porque lá naquele dia vamos cantar músicas que nem os anjos sabem. Você sabe, hoje os anjos cantam ao Senhor. Mas eles cantam de uma experiência diferente da nossa. Porque eles não eram homens, eles não foram resgatados, eles não têm o sentimento de amor que nós temos para com Deus. Um dia nós vamos cantar da experiência, e você sabe, cada canção fala de uma experiência. Por isso há poder liberado no louvor, porque você força uma experiência com o Senhor. Então naquele dia, vamos cantar. Sabe, se você gosta de silêncio, talvez o céu não vai ser um bom lugar para você, não. Tem que te avisar isso. Aquela visão dos céus como, né, uma brisa suave, um anjinho loiro tocando uma harpa deitado numa nuvem, e aquele silêncio não é o céu, não. Que lá é um anticéu, porque lá no céu vai ter louvor, vai ter trovões, voz de muitas águas. Então, quando você vem para um culto, né, eu não sei você, mas eu gosto de música alta. Né? Aleluia. Eu gosto de música alta. Eu também sou músico, eu gosto assim. Eu entro no carro, ponho música alta. A Maria Clara, minha filha, ela é tímida, né? E eu ponho a música alta, ela fala, pai, abaixa aí que as pessoas vão ouvir. E eu falo, é para ouvir mesmo. Você chega no lugar, eu quando vou buscar os meninos, eu abro os vídeos, chego lá com a canção lá em cima, para o povo ouvir mesmo. Para alguém ouvir ali uma palavra de vida. Para alguém ver um crente ali louvando ao Senhor. E tem dias que eu preciso parar o carro antes, porque eu começo a chorar ali com o Senhor. Eu falo, eu não vou chegar assim na escola, porque vão achar que eu sou doido. Né? Mas é importante que eu e você aprendamos isso, a louvar o Senhor. É importante que no momento do louvor, você abra a boca e cante. Existe uma sintonia entre nós. Existe um poder liberado no irmão quando ele está cantando do seu lado. Você já não foi num culto e tem um irmão assim cantando tanto que parece que ele está em outro lugar? Mas isso é para você também. Então não retenha na sua mente o que o Espírito quer fazer no coração. Essa semana o Espírito Santo falou isso comigo. Porque às vezes o nosso coração quer fazer um monte de coisa, quer extravasar, quer gritar, quer sair correndo aqui. Mas a mente fica, não, para com isso, você é maduro. Você é um homem respeitado. O que vão pensar de você? Vão pensar que você está chorando aí porque você errou. E a nossa mente fica retendo o que está aqui no coração. Fala aí para o seu vizinho, deixa o coração fluir. Porque é aí no seu coração que Deus enche de uma fonte. A fonte está aí dentro, não está na sua cabeça. A fonte vem do coração. Então as canções vêm do coração também. Por isso você não deve ouvir música secular. Por quê? Porque as músicas do mundo vêm do coração do mundo. Mas você ganhou um novo coração. Seu coração era de pedra. Você já ouviu? As músicas do mundo é só coisa de pedra, é só coisa que afunda você, é só calamidade, é terrível. Eu vim de uma região lá do centro do Brasil, Goiás. E lá nós temos um estilo musical típico, que é o sertanejo e o forró. Não, o forró é mais do norte, né? Mas tá bom. O sertanejo, né, lá em Goiás é assim, você balançar uma árvore, cai uma dupla sertaneja. Todo mês tem um novo lançamento do fulano e a fulana. E as músicas são terríveis, a letra é terrível.
É tudo falando que a mulher me abandonou, o marido traiu, o filho morreu. Eu falo, gente, mas como é que alguém consegue ouvir esse tipo de música? Mas aí vem o crente é criativo, né? Ele pega o ritmo lá do sertanejo e põe Deus na letra. Aí fica bom. Por quê? Porque as fontes estão aqui no coração. Então, ouça quem tem um coração para te abençoar. Amém? Amém? Então, os vencedores vão cantar naquele dia. Irmãos, eu tenho um vídeo aí, não sei se os irmãos conseguiram. Vocês conseguiram baixar o vídeo? Sim. Você sabe, Vamos ver se a gente consegue colocar. Mas antes de colocar... Não, peraí. Deixa eu explicar primeiro. Vê se consegue pôr a imagem. Tem um vídeo aqui que eu vi esses dias de judeus ultra-ortodoxos, ou seja, tradicionalíssimos, extremistas. É aqueles que usam um chapéuzão, roupa preta, tem um cabelinho assim. Se for lá em Israel, você vai ver isso. Mas eles, quando louvam a Deus, eles fazem de todo o coração. Você sabe, o judeu é um povo escolhido. Israel até hoje não foi dominado porque Deus abençoa, porque é um país daquele tamanho, em volta de vários inimigos, centenas de anos em guerras, e ninguém domina aquele lugar. Por quê? Porque é abençoado. E nós vamos fazer muito em breve uma caravana para lá. Vai guardando dinheiro. Vai guardando dinheiro para a gente viajar e pisar lá naquele lugar. Aquele lugar, irmãos, não é sagrado, ok? O povo diz é a terra santa, ok? Não é sagrado, mas Jesus vai voltar lá. Aleluia. Conseguiram aí? E aí, tem uma reunião lá que é uma festa, chama Festa das Luzes, que eles fazem, né, de tempos em tempos. E esses judeus ultra-ortodoxos estavam louvando a Deus no Salmo 55. E o Salmo 55, se você for ler aí na sua Bíblia, no final diz, eu confiarei em ti. Aleluia. Mas eu queria que os irmãos colocassem e aumenta o som. Eu quero que os irmãos vejam a vibração desse povo. Coloca lá. Chega uma parte que eles cantam o refrão. Então, eles... Pode aumentar. Eles estão pulando lá, ó. Tá bom, aleluia. Você está vendo que não tem músico, não tem instrumento, mas tem um povo dizendo, e eu confiarei em ti. Olha a alegria que esse povo tem de dizer que confiam em Deus. Mas os nossos cultos deviam ser assim também. Porque você tem até mais revelação do que eles, porque eles rejeitaram Jesus, mas você aceitou Jesus.
Você tem a vida dentro de você, você tem o Espírito Santo aí dentro. Acredite, o Espírito Santo quer fazer você pular, louvar, cantar, engrandecer, falar, declarar, relembrar tudo que o Espírito fez. Aleluia. Eu fiquei com vergonha desse vídeo aí. Eu falei, mas os judeus lá pulando desse jeito, e aqui no culto tem um irmão assim, olhando para as lâmpadas. Mas hoje isso vai mudar. Nossos cultos vão tremer esse chão aqui. A sintonia do povo de Deus falando, eu confio no Senhor. Mais ainda você que tem revelação da graça de Deus. Sabe, então, o louvor, ele tem um poder tremendo. Eu quero falar pelo menos de 4 coisas aqui que o louvor traz ou produz. Primeira coisa, o louvor produz quebra de cativeiros espirituais. Há pessoas que são libertas no momento do louvor. Amém? 1 Samuel 16, 23 diz assim: sucedia que, quando o espírito maligno da parte de Deus vinha sobre Saul, Saul foi o primeiro rei de Israel, os irmãos conhecem a história, e ele ficava, depois do segundo ano de reinado para frente, ele foi amaldiçoado, porque fez coisa errada. E aí o espírito se ausentou dele e ele ficou então possesso. E quando ele ficava endemoniado, possesso, literalmente, o povo chamava um jovem com um violão na mão. Não era um violão, era uma harpa. E Davi ia lá e tocava canções. Davi ministrava ao Senhor. Davi trazia do coração essa alegria que nós acabamos de ver esse vídeo aqui. E o que acontecia? As cadeias eram quebradas na vida de Saul. O louvor faz isso. O louvor quebranta. Em momentos desse louvor, a cura, a quebrantamento, a libertação, a transformação que acontece. Por quê? Porque você está falando de um Deus poderoso. Então, se Davi ali tocando já liberava essa unção toda, imagina todos nós aqui cantando juntos. Davi era só um. Nós aqui somos centenas. O que não pode acontecer num culto como esse? Apenas um som de um instrumento. Sabe, eu quero incentivar você a criar ambientes de louvor na sua casa. Crie essa prática de cantar. Eu sou desafinado, mas canta sozinho, ninguém vai reparar. Hoje tem inteligência artificial, se calhar um dia eles vão colocar um aplicativo que você canta assim e ele sai afinado. Ensina os seus filhos a cantarem. Ao invés de pôr o seu filho no YouTube aí para assistir essas, desculpa a expressão, essas porcaria toda da internet, põe músicas para ele ouvir, põe canções que vão falar dele, de Cristo. Ensina a cantar, canta junto com eles. Por quê? Porque o louvor é poderoso. Existem ondas de poder sendo liberadas no louvor. Quando você canta, o ambiente muda, a alegria vem, a paz vem. Você acha que naquele grupo ali, naquele momento, tinha alguém triste, abatido? Não. Experimenta cantar com toda a sua alma e veja o poder que vai ser liberado nisso. Nós temos um exemplo lá em Atos 16, 25 e 26. O apóstolo Paulo, junto com o Silas, eles foram evangelizar uma cidade. Chegaram lá, evangelizaram pessoas. Alguns gostaram, outros não. E aí as autoridades locais os prenderam, deram 39 chibatadas nas costas deles. Prenderam numa prisão que tinha um tronco de árvore enorme. E colocavam algemas nos pés e nas mãos de Paulo e Silas. Vamos imaginar isso aqui hoje. Imagina que a gente quer abrir igreja em algum lugar. Eu levanto aqui um grupo de pessoas. Quem quer fazer missões em tal lugar? A pessoa vai para lá. Quando começam as missões, vai lá uma polícia, prende você, bate em você, agride, joga você lá na prisão, não tem direito a advogado, a nada. O que você ia fazer naquele momento? Esse pastor carnal, que Deus nada, me enviou para o meio do inferno. Foi isso que Paulo e Silas fizeram? Não, olha lá. Por volta da meia-noite,
Você sabe, meia-noite, para quem tem filho pequeno, meia-noite é quando a febre está lá em cima. Para quem tem ansiedade, meia-noite é a escuridão máxima. É um momento ali de angústia. Mas, por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. A Bíblia diz que Deus habita em meio aos louvores. Mas a serpente habita em meio à reclamação. Você já leu lá na Bíblia, quando os hebreus estavam no deserto, e a única coisa que eles faziam era murmurar, reclamar. O que aconteceu? Começaram a surgir serpentes por causa da reclamação. Então você pode escolher que tipo de vida você quer: reclamação ou louvores. Paulo e Silas estavam louvando. Qual que foi a consequência desse louvor? Olha lá, verso 26. De repente, eu gosto no livro de Atos quando fala de repente, porque o Pentecoste foi assim também. De repente veio o Espírito, de repente aconteceu cura, de repente foram salvos, de repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Olha que coisa tremenda. O que produziu o terremoto, irmãos? O louvor. Louvor e oração. Mas é um terremoto santo, porque você sabe, quando dá um terremoto, cai tudo, mata todo mundo e ninguém sobrevive. Mas esse terremoto só atingiu as grades da prisão. Tremeu tudo e as grades se abriram. As pessoas foram libertas. Vou falar para você, quando você canta, até quem está do seu lado recebe livramento. Eu fui numa célula essa semana e a irmã estava comentando que ela estava conversando ali no telefone com alguém e falando de Deus, falando das experiências de Deus, louvando ali ao Senhor, contando ali experiências, falando de como Deus é bom. E alguém passou atrás e ficou lá ouvindo a conversa. Não tem gente curiosa? Né? Basta alguém estar falando alto, você está lá ouvindo. Deixa eu ver aqui. E aí a pessoa ficou tocada com aquelas palavras. Tinha alguém louvando a Deus ali no meio da rua. Tinha alguém falando, não era uma música, mas eram palavras sobre o nosso Deus. E quando ela cantava, então, aquela pessoa sentia, depois ela entrou no supermercado, a pessoa começou a seguir ela ali, ela achou estranho. Quando chegou ali na caixa, a mulher falou para ela: eu preciso falar com você lá fora. E ela pensou: eita, aconteceu alguma coisa, né? Quando chegou lá, a mulher falou: olha, eu vi você falando umas coisas, eu quero isso para mim também. Eu quero conhecer esse Deus, eu quero ir lá na sua igreja ver o que está acontecendo. E daqui um dia ela vai vir aqui, vou pedir para ela vir testemunhar isso, para você lembrar dessa história. Quando você canta, quando você louva, quando você fala de Deus, quando você engrandece o Senhor na sua casa, no seu trabalho, lá no seu carro, pessoas serão afetadas. Todo mundo foi livre da prisão só porque dois malucos cantaram. Podiam estar reclamando, podiam estar falando: Deus, o que é isso? O Senhor me prometeu uma vida de paz, alegria e prosperidade. Realmente foi sim. Mas é muito além do que os nossos olhos podem ver, podem experimentar. Porque Deus sabe o que acontece nas entrelinhas. Deus sabe que o seu vizinho... Nós temos um testemunho também de uma pessoa que todo dia de célula ela ficava dentro do carro ouvindo o louvor da célula. Não era da igreja, mas tinha os irmãos cantando lá. Como é que você acha que os irmãos cantavam? Assim, cada um fraquinho para cima? Não, eles cantavam para abalar as estruturas. Os vizinhos sabiam: tem um povo esquisito aí, não sei o que eles fazem. E aí essa pessoa um dia bateu lá na porta e falou: olha, eu não sei o que vocês fazem, mas eu quero isso também, eu quero participar. Que reunião é essa? Que música é essa? Que ele disse: eu procurei nas rádios, não ouvi essas músicas. Por causa do quê? Do louvor. O louvor quebra as cadeias. De repente, coisas vão acontecer na sua vida. Está difícil alguma coisa? Você está num dia esquisito? Está num dia nublado? Você não vê esperança? Experimenta cantar ao Senhor. Experimenta isso. O louvor também produz intimidade. Quando nós cantamos, nos envolvemos com o Senhor. E
Deus quer ouvir a sua voz. Falei para o seu vizinho, Deus quer ouvir o seu louvor. Lá em Cantares, capítulo 2, verso 14. Olha o que Deus diz. Pomba minha. Irmãos, lá no livro de Cantares tem umas expressões que parecem assim meia esquisita, mas porque pomba, né? Hoje em dia pomba é um animal meio sujo e tal. Mas naquela época era um elogio, ok? Então você vê na sua classificação, se você abrir a Bíblia aí, que vai ter músicas do noivo para a noiva e músicas da noiva para o noivo. Do noivo para a noiva é Deus falando com você. E ele às vezes usa adjetivos assim meio estranhos mesmo. Então Salomão, por exemplo, foi fazer um elogio para sua esposa e ele disse: esposa minha, você é tão formosa quanto as éguas de Faraó. Está lá na Bíblia. Você que é casado, fala isso para sua esposa. Você é tão formosa, igual os cavalos do rei Charles III. Mas você já viu aqueles cavalos? Ele é muito mais bem cuidado que você. Ele é mais penteado que você, tem mais shampoo naqueles cabelos que o seu. Então Salomão está falando isso, da beleza, ok? E aí o Senhor diz para a gente aí, ó, pomba minha, que andas pelas fendas dos penhascos, no esconderijo das rochas escarpadas, mostra-me o rosto. Agora olha o que Deus fala aí para você. Faz-me ouvir a tua voz, porque a tua voz é doce e o teu rosto é amável. Deus ama ver o seu rosto. Deus ama ouvir a sua voz. Deus ama ouvir canções que vêm do seu coração. Deus ama quando você responde ou corresponde o amor dele. Você sabe, nós somos atraídos pelo amor de Deus, mas o Senhor também é atraído com a sua voz. Quando alguém canta um louvor aqui na terra, acredito que os olhos do Senhor, os ouvidos do Senhor, instantaneamente se viram para cá. Você crê nisso? Deus também é atraído por nós, por quê? Porque Ele nos ama. O seu rosto fica transfigurado quando você louva o Senhor. A sua alma exala. O Senhor percebe aí um desejo do quê? De intimidade. Então, principalmente aquele dia que você acha que Deus te abandonou, canta para o seu amado, Ele vem. Ele preenche o lugar onde você estiver. Ele te livra das angústias ali que acontecer. Falei para o seu vizinho, não se cale. O inferno vai fazer de tudo para você ficar calado. Mas esse aqui não é um povo calado. Tinha um pastor antigo que falava que crente calado está com defeito de fabricação. Se tem um crente calado, tem algum problema ali, porque normalmente ele fala, ele canta, ele sorri. É ou não é? Porque nós temos a vida de Deus. Terceira coisa que o louvor causa, o louvor produz vitória. Diga a vitória para mim. Nos meus lábios. Então você pode ficar declarando uma vida terrível, ou você pode declarar vitórias. E você sabe, no Velho Testamento, lá em 2 Crônicas, a Bíblia conta a história de um rei piedoso de Deus, um homem de Deus, chamava Josafá. Josafá, certa vez, ele era rei de Judá, ele foi cercado por 3 inimigos. Você sabe, isso é uma coisa difícil, não é? O normal, o aceitável é um inimigo enfrentar o outro, mas 3 de uma vez, isso retrata aquele dia difícil, dia mau. Aquele dia onde tudo está dando errado. Já teve dias com você assim? Até para esquentar o leite, ele ferve, cai ali no... hoje em dia não fazem mais isso, né? Mas você vai fazer uma panqueca, ela queima. Vai fritar um ovo, ele está podre. Vai pôr a roupa, ela está com cheiro de que não secou direito. Aí vai sair com o carro, o pneu está furado. Pega o Uber, ele cancela. Josafá estava assim. O
que ele fez? Foi chorar? Não, ele chamou o povo para orar. Falou, vamos orar, porque ele era um homem de Deus. Você quer ver se uma pessoa é de Deus ou não? Quantos solteiros tem aqui? Deixa eu ver. Ainda. Amém. Você quer escolher uma pessoa boa para casar? Olha o que ele faz quando tem problema. Tem uns, quando tem problema, vai para o café tomar e esquecer o problema. Nem vou classificar uma pessoa assim. Mas quem é de Deus, quando tem um problema, o que ele faz? Ora. Casa com alguém que quando tem problema, ora. Esse é homem de Deus. Esse é mulher de Deus. Aí Josafá, então, chamou o povo para orar. Olha o que Deus falou para eles. Já pensou? Pensa naquele pior dia, pior situação, aquele contexto constrangedor, desconfortável, dificílimo. Olha o que Deus disse para ele. 2 Crônicas 20:15. O Senhor respondeu então para ele: não temais, nem vos assusteis, por causa dessa grande multidão, os 3 inimigos ali os afrontando. Pois a peleja não é vossa, mas é de Deus. Já pensou você ouvir isso do Senhor? Você está com um problema, tem um inimigo lá no seu trabalho, cercando você, encurralando você, querendo puxar seu tapete. Deus fala para você, pode deixar que com esse aí é problema meu. O que você sente na hora? Aleluia. Corta, Senhor, essa pessoa da minha vida. Não, Deus não vai cortar, Ele vai, Nós não somos como aqueles discípulos que falaram para Jesus, Senhor, quer que a gente ore para descer fogo e exterminar todo mundo? Jesus falou, não, vocês não sabem qual que é o meu espírito. Ele vai resolver. Mas imagina o Senhor falando isso para você. Olha, o seu problema é meu. Por quê? Porque você é filho de Deus. Você acha que um pai vai ver uma criança em perigo e não vai fazer nada? Tem algum pai aqui que alguém está batendo no seu filho e você fala, não, deixa ele aprender com a vida aí. Não, você vai intervir. E Deus falou isso para ele. E depois, quando você lê o texto aí, eu não vou ter tempo de ler tudo, Deus fala para ele, olha, vocês vão lá para a guerra, vão tomar posição de guerra, mas não vão fazer nada. Vocês vão olhar, vocês vão contemplar o livramento. É quando Deus nos dá uma palavra de conforto, de paz, de descanso. Semana passada eu falei de descanso na minha live de oração, você pode entrar lá, vai ser muito abençoado. Mas o descanso é quando você está numa situação adversa e Deus fala para você, senta no sofá, vai tomar um chá de camomila. Olha, veja as minhas mãos trabalharem por você. Aos amados de Deus, Ele dá, Ele faz, Ele abençoa enquanto dorme. Então foi essa palavra. Vá para a guerra, posiciona o exército e espera para ver o livramento. Mas aí Deus fez algo interessante. Estava lá o exército com os escudos, com as espadas, os machados, as lanças. E ele colocou na frente quem? A equipe de louvor. A equipe de louvor. Já pensou? Você é da equipe de louvor? Aí tem lá soldados dos inimigos de todos os lados. Atrás de você tem os guerreiros preparados para a batalha. E está você com o violão lá, na frente. Você fala, Deus, o que é isso? Não era para ser o contrário? Vá os soldados e a gente intercede. Não, porque Deus quer nos ensinar que o louvor é que vai ganhar a guerra. Aí o que aconteceu? Deus colocou vestes sacerdotais naquele povo e eles começaram a cantar e marchar. Enquanto eles davam o ritmo, o exército ia marchando lá atrás. E sabe o que aconteceu? Eles começaram a cantar. E quando eles começaram a cantar, os inimigos foram confundidos e um matou o outro e acabou a guerra. O que eles fizeram? Nada, só louvar a Deus. Há um poder no só louvar a Deus. Há um poder quando você vai lá para o seu quarto, fecha a porta e diz, eu vou cantar. Alguém vai olhar para você e falar, para com isso, você é doido, você tem que fazer.
Vá fazer a formação, vá conversar, vá trabalhar, vá resolver isso, vá fazer aquilo outro. E você diz, não, eu vou louvar a Deus. Enquanto eu louvo o Senhor, os meus inimigos estão sendo todos destruídos. Essa é a estratégia de Deus. Esse é o poder liberado no meio do louvor. E o que esse povo estava cantando? Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Foi isso que eles cantaram. Eles não cantaram músicas ostensivas. Vocês vão morrer agora, o fogo vai descer. Não, eles falaram, o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Falaram, cantaram, marcharam, creram, cantaram com todo o seu coração. E de repente, o livramento do Senhor veio sobre eles. Eu sei que você pode estar ouvindo isso, e você às vezes está sendo cercado de inimigos, tem havido pressão de todos os lados, pressão no trabalho, pressão em casa, na escola, na igreja até às vezes. Sabe, é hora de você louvar ao Senhor. E às vezes você diz, pastor, mas eu não tenho ânimo, não tenho motivos para isso. Não está acontecendo nada de bom na minha vida. Aí o profeta Abacuque levantou e te deu já a resposta. Tem até uma canção nova com ele. O que Abacuque falou? Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Ainda que aconteça isso, ainda que a sua conta está negativa, a despensa está vazia, o menino está pedindo uma bolacha, não tem, ainda que você está sem trabalho, sem perspectiva nessa vida, ainda que você entra no seu carro e ele estraga quase todo dia, você tem que andar com 1 litro de garrafa dentro para pôr água às vezes, ainda que não haja perspectivas boas, ainda que a prosperidade é só uma promessa, ainda que a alegria e a paz é só um desejo profundo. O que Abacuque falou? Louva a Deus, louva o Senhor, porque Ele é o Deus da salvação. Você não tem isso agora, mas tem vida. Você não tem recurso de sobra, mas tem vida. Você não tem, às vezes, a paz que queria, mas o seu nome está escrito no livro da vida. E um dia você sabe que as lágrimas serão enxugadas, porque o Deus da salvação achou você. Então nós fazemos isso. No dia mau fazemos isso. Quando está bom, fazemos isso também. Quando tem do que agradecer, agradecemos. Quando não tem, agradecemos na mesma. Você sabe, isso aconteceu com Jó. Deus estava conversando com Satanás e falou, olha, meu servo Jó, o tanto que ele me adora. E aí Satanás falou, mas também ele tem tudo. Ele tem as contas pagas, tem o carro do ano, tem casa na praia, tem um monte de filho para continuar o negócio. E Deus falou, não, ele é meu servo. E aí você vê lá no texto, no livro de Jó, que Deus fala, então tira tudo para você ver o que vai acontecer. E aí Jó ficou pobre, perdeu tudo. E Satanás lá, querendo ouvir uma murmuração, porque o diabo gosta de murmuração. Ambiente de murmuração é o preferido dele. E aí Satanás vai lá correndo ver o que Jó ia falar. O que Jó falou? Deus deu, Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Aí Deus falou, tá vendo, Satanás? Esse aqui é um servo meu. Aí o diabo falou, perdeu tudo, mas tem saúde. Aí o diabo falou, então tira a saúde. Aí Jó ficou com as doenças estranhas. Que ele pegava cacos, né, de telhas e raspava aquela coisa toda. O que Jó fez?
Deus deu, Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó passou por isso, é um exemplo disso. De alguém que no meio da circunstância, ele vai ter onde se agarrar e dizer: Deus é bendito, não interessa o que aconteça comigo, Ele é bendito. Não interessa o que está acontecendo comigo, ou o que o homem está fazendo de mim, Ele é bendito. A Ele seja a glória, a Ele seja o louvor. Essa foi a resposta de Jó. E pode ser a nossa também. Você tem a chance de calar o diabo nesses dias. Você tem a chance de mostrar para o mundo que Deus é poderoso. E por último, o louvor levanta quem está com o espírito abatido. Isaías 61:3 diz, coloca desde o verso 1, Isaías 61. Isaías 61, pode pôr no verso 1, volta lá para o 1. O Espírito do Senhor, Deus está sobre mim. Você crê nessa palavra? Amém. Põe a mão no seu coração e diga: o Espírito de Deus está sobre mim. Mas hoje, irmãos, o Espírito de Deus não está só sobre você. Sobre é envolver. Ele está em você. Amém. Aleluia. Então você tem um nível a mais aí de revelação desse texto. Porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. Verso 2. A pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram. Verso 3. Aí olha aqui que ele diz: e a pôr sobre os que estão em Sião de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado. Aqui está dizendo que você vai fazer isso com os outros. Imagina na sua vida. Mas por que você vai fazer isso com os outros? Porque já é uma realidade na sua vida. Você vai ensinar para o outro. Ele está com o espírito angustiado, você vai vestir ele de louvor. Você vai ensinar. Vai chamar ele lá na sua casa: seu irmão, vamos cantar junto aqui. Está difícil? Vamos cantar juntos. Vamos louvar o Senhor. Porque essa é a vida que Ele tem para nós. Então o louvor faz tudo isso. O que você vai fazer então na hora da música? Tem uma música antiga. Cadê o Ricardo? Conseguiu? Eu pedi para os irmãos do louvor fazerem. Eu gosto de música antiga, gosto das novas também, mas as antigas parece que é melhor. Alguém aí também? Se você se converteu depois de 2005 para frente, você não sabe o que é música boa. Nós vamos louvar agora, amém? Você chegou no final do louvor, não deu tempo, agora você vai cantar. Porque esse é o apelo da pregação. É você liberar poder no seu louvor. E tem uma música antiga. Sabe que o pessoal pôs a letra lá? Quem quer louvar o Senhor aí? Quem quer expressar alegria? Tem uma música que diz assim: venceu e cadeias rompeu. Está falando de Jesus. Como é que é? Deixa eu pegar aqui, peraí. Escreve aí para mim, os irmãos da projeção. Venceu e cadeias rompeu. Os irmãos, repete comigo. Venceu e cadeias rompeu. Venceu e portas abriu. Venceu e para sempre reinou. E com ele reino eu. Aleluia.
Escreve aí. Venceu e cadeias rompeu. Venceu e as portas abriu. Bom, nós vamos cantando, você vai escrevendo aí. Olha lá. Aleluia. Venceu e cadeias rompeu, venceu e as portas se abriu, venceu e para sempre reinou e com ele reino eu. É só isso, amor. Venceu e cadeias rompeu, venceu E as portas se abriu. e as portas se abriu, venceu E para sempre reinou. e para sempre reinou e com ele reino eu. Aprendeu? Deixa eu só corrigir o português. É venceu e cadeias rompeu. Rompeu está concordando com Jesus, não é o sujeito. Venceu e as portas abriu, porque ele que abriu a porta, não é? Venceu e para sempre reinou e com ele reino eu. Viu? Anotar aí, os irmãos da projeção. Liga esse microfone aqui, ó, por favor. Júnior, liga isso aqui, ó, por favor. Som. Som. Aleluia. Então vamos ficar de pé? Você vai ver agora o poder do louvor. Imagina você lá na frente dos soldados. Os soldados tinham armas, tinham espadas, mas você tem uma fonte a jorrar de vida aí dentro. As pessoas às vezes têm um conhecimento maior que o seu, mas você tem um coração pegando fogo aí dentro. Existem outros que vão falar da Bíblia melhor do que você, mas quando você abre a boca, as cadeias caem. Quando você fala de um testemunho, o outro começa já a chorar, o outro começa a receber a vida, por quê? Porque há uma fonte aí dentro. Seu coração está cheio. Vamos cantar isso então. Venceu e cadeias rompeu, venceu e as portas abriu e para sempre reinou e com ele reino eu. Venceu e cadeias rompeu, venceu e as portas abriu, venceu. Você aprendeu a canção. Você vai cantar agora com o seu coração. Você vai olhar aí qual que é o seu problema hoje. Qual que é o dia mau. Qual é a angústia que está aí cercando você. Josafá estava preso, cercado por 3 inimigos. Pensa aí nas 3 coisas mais difíceis que você precisa resolver agora. Você vai cantar e exaltar o Senhor. Você vai louvar, você vai falar: Ele venceu e eu venço junto com Ele. Ele rompeu, as portas se abriram para Jesus. Ele me deu acesso ao Pai. Ele liberou poder sobre mim. Ele mandou o Consolador, o Espírito Santo, o próprio Deus, habitar dentro de mim. E você vai cantar com convicção. E você vai crer. Vai haver um terremoto espiritual na sua vida. Vai haver livramentos aqui hoje. Você nem sabe do que, mas vai acontecer. Vai haver liberdade. Você vai se sentir mais leve. Você vai sentir mais vontade de falar isso.
Aleluia. Então vamos mais uma vez. Vencer. Mais forte. Venceu e aldeias rompeu, venceu e a porta se abriu, venceu. Mais uma vez. Mais rápido agora. Venceu e cadeias rompeu, venceu. As portas se abriu, venceu e para sempre reinou e com ele reinou. Venceu e cadeias rompeu, venceu e as portas se abriu, venceu e para sempre reinou e com ele reinou. Última vez. Mais uma vez. Venceu. De repente a alegria foi lá em cima. Eu gosto dessa expressão. De repente o Espírito fluiu no seu coração. Agora você está pronto para louvar a Deus, amém? Senhor, deixa-nos ouvir o som da alegria. Senhor, deixa-nos ouvir o riso dos anjos em sua presença. O som da alegria. Senhor, deixa-nos ouvir o riso dos anjos em sua presença. Em sua presença. Em sua presença. Você
ouvir, Senhor, Senhor, deixa-nos ouvir. Som da alegria, Senhor, deixa-nos ouvir. O riso dos anjos em sua presença, 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 em sua presença. Tem gente ainda parado aqui. Continua o ritmo aí. Se você não sabe dançar, faz igual eu, só um passinho. Não precisa pular, que, né? Olha lá. Você está celebrando vida. Mais alto, mais alto, mais alto, mais alto, mais alto, mais alto. Na tua alegria, eu quero viver no teu vinho novo e me embriagar pelo Espírito Santo e te celebrar no meio do seu povo. Então eu correrei e eu gritarei e eu aplaudirei ao Senhor no meio do seu povo. Eu gritarei, eu aplaudirei ao Senhor. Eu aplaudirei ao Senhor no meio do seu povo. Eu aplaudirei ao Senhor no meio do seu povo. Eu aplaudirei ao Senhor no meio do seu povo. Aleluia! Aleluia! Aleluia, aleluia. 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 Talvez tenha alguém aqui que está nos visitando hoje, falando que povo louco, né? Eu sabia que crente era doido, agora tenho certeza. Eles estão aqui gritando, pulando, dançando. Mas você sabe, o mundo faz isso lá fora por coisas tão fúteis. Você vai num jogo de futebol e o povo faz isso aqui porque uma bola entrou no golo. O que mudou a vida de quem viu isso? Nada. Só porque alguém jogou uma bola para dentro de um negócio. Nós estamos celebrando a vida. Nós fomos salvos, fomos transformados. Óleo de alegria está sobre nós, vestes de louvor. Aleluia, aleluia. Esse é o ambiente para você se alegrar. O mundo só tem uma fantasia, aqui a alegria é verdadeira. Aqui a alegria é de dentro para fora, lá o mundo a alegria é de fora para dentro. Por que não nos alegrarmos com o Senhor? Nós temos mais 5 minutos, então vamos mais uma.
Fica aqui até o final. Tira o pé do chão. Para subir para Jerusalém, tem que passar pelo deserto. Para subir para o santuário, tem que passar pelo deserto. Para subir para Jerusalém, tem que passar pelo deserto. Para subir para o santuário, tem que passar pelo deserto. O deserto te fará lembrar do Egito. O deserto revelará o seu coração. O deserto te fará ter mais sede de Deus. O deserto te fará sentir fome na palavra de Deus. Diga, eu vou subir pra Sião. Subir pra Sião. Toda igreja cantando, diga, subir pra Sião. Subir pra Sião. Os que confiam no Senhor celebram festa no deserto. Os que esperam no Senhor encontram água no deserto. Os que confiam no Senhor, os que esperam no Senhor, encontram água no deserto. Subindo pra Sião, subindo pra Sião. Você vai dizer para ele que você não está sozinho no deserto. Diga para ele, eu não estou. Diga, eu não estou sozinho no deserto. Deus está comigo e eu não estou sozinho no deserto. Declare isso mais alto. Eu não estou sozinho no deserto. Não, 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 não. Eu não estou sozinho no deserto. Por isso eu vou subir. Eu vou subir pra Sião. Eu vou subir pra Sião. Eu vou subir pra Sião. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu sei que tem alguém perguntando o que é subir para Sião. Esse povo está se alegrando. Subir para Sião é buscar o Senhor. O Senhor estava lá. De Jerusalém virá a lei, de Sião virá a lei do Senhor. Mas hoje nós não vamos subir a Sião, porque o Deus de Jerusalém veio até nós. E nós estamos cheios da presença dEle. Aleluia! Irmãos, domingo que vem, no culto, eu quero ver você no louvor desse jeito. Mas não é para você fazer isso só aqui na igreja. Construa um ambiente de louvor lá na sua casa. Faça isso com seus filhos. Reúna lá na célula, coloca a música, pula, dança.
Se o vizinho achar ruim, chama ele também. Faça isso. Deus abençoe você. Uma semana abençoada, de vitória, de vida. Em nome de Jesus.